a mais um programa Francamente pela Rádio Difusora e também pelo portal jj.com.br. Tainã Franco na área com vocês, aqui na rádio também, aonde, gente? No YouTube, no Spotify, tem vários locais aí na internet para você saber o que é a carinha do nosso convidado. Você que está na rádio, está ouvindo a voz, vai ouvir a voz da Clara Haddad, que é uma escritora, storyteller, narradora, contadora de histórias. E ela está aqui comigo hoje. Aliás, ela está no Brasil, gente, porque a pandemia, né, tirou ela de Portugal, deixou ela aqui no Brasil. Ela tá trancada aqui no Brasil por enquanto. E a gente vai levar um papo agora. Quero saber toda essa história dessa construção dessa carreira de escritora. Bem-vinda, Clara. Tudo bem? Tudo bem, Tainã. Nossa, obrigada assim, pelo convite, por estar aqui. E vamos conversar, vamos falar de histórias, vamos falar da minha trajetória, né? Porque a primeira coisa que me perguntam é: você faz o quê? E eu respondo: sou contadora de histórias e escritora. Mas vive do quê? Mas trabalho o que é contadora? Exatamente! Tem uma como se não fosse uma profissão, né? E aí eu tenho que explicar o que é que eu faço, né? Como assim conta histórias? Você ganha para contar histórias? Como assim? Me conta essa história. E aí eu explico que história é essa, né? E aí eu explico, porque o storytelling trabalha com a comunicação, não é só uma coisa de criança, não é só para ir contar nas escolas, mas você pode circular por vários espaços, no ambiente hospitalar, contando histórias motivacionais, você pode estar no meio corporativo, empresarial. Super em alta, né? Super em alta essa auxiliando. Auxiliando mesmo a comunicação pessoal, né, gerar essa empatia, porque o storytelling, ele trabalha isso, e sobretudo, mais do que saber falar, um storyteller tem que saber ouvir as histórias que nos contam, para que a gente possa contar, né, eu acho que é uma grande característica, e eu sou uma apaixonada, né. Você é Clara Haddad, é da onde esse Haddad aí na sua... libanês, sírio-libanês, porque, olha, minha família é uma misturada, assim, é sírios, libaneses, holandeses, é uma mistura, né? Que legal, eu perguntei, porque a minha ascendência também é sírio-libanesa, só que com espanhol, né? E quando você falou aí de contar histórias, né? E falou, não é só para criança, porque a primeira memória que vem de contação de história é antes da gente saber ler. É quando a gente identifica os desenhos, identifica, né, os signos, mas a gente constrói a história só visual, não tem a leitura, e sempre tem alguém... sonora, às vezes, né, com aquelas canções, né, lá vem o gato atrás do rato, né? Exato. Corre com tia na casa da tia. Mas tem a coisa de sempre um adulto da família, sempre tem alguém na nossa família que nos conta histórias, né, que nos apresenta esse mundo... das histórias, né? Você teve essa figura na sua vida aí, essa pessoa, essa contadora de histórias? A minha avó Tafkira, ela me contava histórias e não só para mim, mas para a comunidade libanesa em São Paulo. Então, eu cresci ouvindo histórias, e na minha cabeça, eu estava sempre em família, com primos, na realidade não era toda a gente, aquelas pessoas todas não eram familiares meus, mas eu acreditava naquilo e entrava nessas histórias, e muito mais tarde é que eu fui entender que eu seguiria por esse caminho, porque eu fiz educação física, fiz artes cênicas, né? Eu não tinha a ideia ou a dimensão que a história tomaria uma proporção tão grande na minha vida e tão impactante, uma coisa que eu ouvia quando eu era muito pequenina. Né? Então, a minha grande Sherazade é minha avó, e ela contava as histórias reais da vida dela, lá, como ela fugiu com o meu avô para o Brasil, porque ele sírio, ele libanês, ela síria, e pronto, não se davam, como sempre tem alguma confusão, algum problema, e eles entraram num navio rumo ao desconhecido, ao Brasil, sem saber falar. Então, assim, é uma história muito forte, muito bonita, né, de lutar pelo aquilo que acredita, né, e eles construíram a vida aqui, tiveram os filhos, né, e os netos, e por aí vai, e além de ouvir essas histórias reais da vida dela, eu ouvia
as histórias das Mil e Uma Noites, né, as histórias que ela ouvia da mãe, da avó. Então, eu me sinto muito abençoada Porque essa por tradição oral, conseguir... né? É a tradição oral mesmo, né? Que você, porque principalmente quem sai do seu país, né, sem carregar nada, carrega as histórias, né? É tudo que a gente pode carregar. Exatamente, é tudo que a gente tem. E que riqueza, né? Saber quem a gente é, de onde a gente veio, quem somos, né? Eu acho que hoje em dia essa temática ela é super importante mesmo, porque às vezes eu sinto que as pessoas estão dispersas, elas não sabem quem elas são, e entender a própria história da própria vida, não digo só história de livro, porque o storyteller não conta só história de livros, da literatura, conta histórias de vida, de pessoas, né, ou que viveram antes de nós, ou que a gente conheceu e que tem uma boa história para contar. Eu acho que tudo ensina. É muito importante. Eu sempre brinco que todo mundo tem uma história interessante, uma história importante para contar. É o jeito de saber contar essa história, né? Eu acho que todo mundo tem um universo dentro de si, né? E é muito incrível pessoas que saibam tirar, né, da outra esse ouvido, essas histórias, né? É uma arte e é uma técnica, né? Um dom. Eu acho que é um exercício de empatia. Eu acho que é mais por aí. Perfeito. Sabe? Porque você exercita a escuta, né? Uma coisa que eu descobri essa semana, eu acho que é a descoberta de muita gente, que é o Clubhouse. É o exercício da escuta. É o exercício da escuta. Você não está vendo a imagem, você está ouvindo, você está dando voz às pessoas. Hoje eu entrei numa sala e eu fiquei muito impactada com uma pessoa, não me lembro o nome dela, mas ela falou, eu estava deprimida aqui no Chile, né, porque eu estava numa sala internacional, com pessoas de vários lugares, e eu estava deprimida, já não, né, estou com os meus filhos, só que a gente não pode sair, é tão restritiva, não posso ver minha família, estou com um bebê pequeno, então ela estava vivendo uma situação tão difícil a história dela, né, naquele momento, e que para ela o Clubhouse foi uma luz, onde ela pôde ter voz, as pessoas podiam saber quem ela era. Então, ela começou a dizer que até a mãe sentiu pela voz dela, nos telefonemas diários, que ela estava com a emoção mais equilibrada. Então, veja só, como também as tecnologias podem nos ajudar. Tem sempre... o problema do remédio, do veneno, é a dosagem. Né? Eu acho que é a dosagem que a gente... usa para as redes sociais. Eu acho que não invalida as narrativas. Essa narrativa aí, para mim, foi muito impactante hoje. A gente viu agora, principalmente durante esse momento aí de distanciamentos físico, né? Porque o social acabou acontecendo pelas redes, né? Exato. A gente viu o aumento do consumo de podcast, principalmente, né? Do ouvir, como a rádio mesmo, aqui na rádio, a audiência foi transformada durante a pandemia, né? Enquanto busca notícia, enquanto busca histórias em formas de conteúdo, né? Porque nem todo mundo está no ambiente da internet, e o Clubhouse vem chancelar isso mesmo, né? Que as pessoas estão neste movimento de ouvir, por incrível que pareça. Está todo mundo querendo falar, né? Mas também... É engraçado, e eu senti isso, e tanto que eu, logo que eu entrei, já tem uma semana, né, que eu entrei no aplicativo, eu já abri, eu andei a pesquisar tudo, e vi que não tinha sala de contos. Eu sou uma contadora de histórias, eu preciso contar, então eu abri uma primeira sala de contos que acontece lá no aplicativo, e acontece todo sábado, que eu chamei de Clube Conto, conto eu, contas tu, porque eu conto uma história. Isso eu fiz a minha primeira experiência no sábado passado, então eu conto e depois eu abro o microfone para as pessoas falarem o que elas sentiram da história que escutaram e se elas têm alguma história para contar. Então é muito legal esse intercâmbio com pessoas que talvez eu nunca visse ou nunca chegasse na rede social. Tem pessoas do Japão, sim, né? Chile, Londres, burlar Portugal o algoritmo, também. né? É burlar o algoritmo. Muito interessante, eu estou muito apaixonada e muito inspirada mesmo de participar do aplicativo Contando Histórias, mas também
ouvindo as histórias das pessoas, porque isso me inspira no meu trabalho, né, na minha atividade profissional. Você falou que eu tenho tanta coisa para perguntar, mulher. São tantas coisas, vou deixando as pontas, né? Você falou que você fez educação física. Vamos voltar lá para o começo, é isso? Oh, meu Deus, vamos! Porque assim, sempre tem aquele momento que você tem que olhar e decidir como... Na minha época era assim, né? O que você vai fazer o resto da sua vida? Você tem que escolher uma profissão. Hoje a gente tem muito mais essa liberdade de transitar nas profissões, essa coisa de se descobrir habilidades em outras coisas que a gente nem imaginava ter contato, né? E você falou que fez educação física. Quando a arte, quando a história, quando a literatura chega na sua vida profissionalmente, assim? Você falou que fez teatro também, né? Olha, profissionalmente foi em 98, porque, assim, eu sempre quis ser atleta de ginástica artística. Então, a minha infância e adolescência foi dentro do Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa em São Paulo, porque eu era uma atleta de ginástica e o meu sonho era competir, ser uma professora, uma treinadora até, nem professora de educação física, eu queria treinar atletas, me motivava a competição, como montar um ciclo de treinamento, a evolução, né? Então, eu sempre fui uma apaixonada. E, claro, eu tinha uma base familiar que incentivava histórias, um monte de coisa, mas o que eu sentia dentro do coração é que eu ia ser uma atleta. Então, não passava pela minha cabeça teatro, nem nada, né? Era treino, era 8 horas por dia dentro do Centro Olímpico, voltava para casa, a escola, era isso, a minha vida. Era, assim, uma coisa muito, né? Era impensável alguém falar que eu ia ser uma contadora de histórias ou que eu ia seguir os passos da minha avó. Então, fui fazendo isso, fui para a educação física, claro, o meu objetivo era ser uma treinadora, e, ao mesmo tempo, como eu sempre fui vinculada à arte, eu sempre fiz dança, fiz tudo, né? Eu gostava de frequentar um monte de coisa. Então, como personal trainer, quando eu comecei a fazer treinos, né, para as pessoas, como já estava na faculdade, eu tive a oportunidade de treinar uma cantora, e ela queria ter um treino também cardiovascular, onde eu trabalhasse também coreografias, criasse com ela. E eu comecei, e aí eu pensei, não, eu não gosto de fazer as coisas mais ou menos, ou eu faço, ou eu não faço. E ela queria uma coisa meio teatro musical, e eu não conhecia o que era teatro musical. Então, o que eu fui fazer? Pesquisei, porque nessa época, há muito tempo, não se falava muito em teatro musical aqui, Sim, né? Era sim. pouquíssimo. E a única coisa que eu encontrei foi algo chamado Oficina dos Menestréis, do Oswaldo Montenegro. Sim, E eu falei, para lá que eu vou. Então, me joguei, fui lá, e era o Deto Montenegro, irmão do Oswaldo, que dinamizava esse curso de teatro musical. E fui nisso, e de repente um monte de coisa se abriu, né? Porque eu vi que eu adorava a arte, só que eu estava com um grande problema. Porque eu acordava às 5 da manhã, tinha treinos, eu tinha aluno já, e eu trabalhava como personal trainer, só que muitos ensaios e coisas de teatro eram à noite. Eu falei, o que eu vou fazer? Complicado. E eu dormia nessa altura 4 horas por dia. Nossa. Que ótimo completa, não é mesmo? Sabe, era uma coisa, porque eu era tão focada de querer fazer e fazer bem, e nisso comecei a viajar com os meus compromissos profissionais e fui parar no Rio de Janeiro. E quando eu fui para o Rio de Janeiro, eu vi uma placa no Sesc Copacabana que dizia assim, Encontro Internacional de Contadores de História. E eu pensei, nossa, mas o que é isso? O que é contador de histórias? Porque eu não associei ao que a minha avó fazia, eu não entendi aquilo como uma profissão. Para mim, era uma avó amorosa que contava histórias e que gostava de falar da vida dela. Era um afeto, né? Não era uma profissão. Era. Eu não entendia como isso, como uma profissão. Então, eu entrei nesse encontro internacional, entrei ali na sala, que tem nesse Sesc, é uma arena, né, do Copacabana. Então, eu sentei e vi, era um monte de gente, e era um contador atrás do outro. E nisso entrou um contador africano, lá, dançando, cantando, contando, e eu fiquei
tão impactada com aquilo, porque ele me remeteu imediatamente à memória da minha avó a contar, porque ela era assim, com gesto, e fazia, nossa, eu não aguentei, eu chorei, todo mundo me olhava, tipo, a louca que entrou e começou a chorar, porque era uma história divertida, mas eu fiquei tão transtornada, porque é mesmo essa palavra, que aquilo tocou, foi uma flecha no coração, falei, gente, é isso que eu quero, eu não quero mais ser personal, eu quero saber o que é isso. Então, logo que eu voltei para São Paulo, eu cheguei, logo fui falar com a minha mãe, falei, mãe, onde é que estão as coisas da avó? Porque minha avó já tinha falecido já há bastante tempo, e a gente sempre tem, né, guardava a caixinha, agora essa caixinha está em Portugal, não tem como mostrá-la, que está lá comigo, e aí comecei a puxar o fio à meada da minha história, né, de quem eu era enquanto contadora, ou quem eu poderia ser. E aí, nossa, fui começar a pesquisar contadores tradicionais, tive muitos contatos com contadores africanos e fui buscando a minha linha de trabalho, porque nesse meio existem várias linhas de trabalho. Tem pessoas que trabalham a partir da literatura, tem pessoas que vêm do teatro e interpretam uma personagem, fazem um personagem narrador para contar uma história, e tem os que são mais puristas, entre aspas, como eu, que buscam a nossa própria voz para trazer a tradição oral. O que importa é a história, não quem conta exatamente, é a história que você traz. O contador, ele é só uma tela onde a história acontece. Que incrível, que incrível. Aí você se jogou nesse mundo. Me joguei. Resgatou vó, resgatou família, se resgatou. Muito. Me resgatei, me encontrei. E não que eu não amasse teatro, não que eu não amasse o desporto, né, o esporte em si, mas eu encontrei o que era o meu propósito. E aí primeiro fui estudando com esses grandes narradores, chamados griots, ou digelis, que são artistas da palavra, né, no mundo africano, né, que para mim foi uma grande referência, entre eles o Sotigui Koyate, que já não está entre nós, mas que foi uma grande referência para mim no meu trabalho. E comecei, né, a fazer as coisas. Só que, entretanto, como eu estava no meio do teatro também, porque eu fazia muita coisa, como até hoje eu faço muita coisa, eu acho que é mal de geminiana, que eu faço tudo, quero fazer tudo, quero escrever, quero contar, quero falar, quero tudo junto e misturado, hashtag. E então, eu estava numa produtora, e nessa produtora surgiu um dia uma viagem para Portugal, eu já estava nessa ideia de largar tudo esse outro trabalho que eu tinha ainda, para me dedicar 100%, só que era uma loucura, não havia contadores de histórias como existem agora. Sim. Não tinha. Era muito, muito pouco, muito concentrado aqui em São Paulo, as Meninas do Conto, a Regina Machado, que é a grande referência aqui em São Paulo, de narração, enfim, era um movimento pequeno ainda. E ainda tinha os contadores tradicionais, né, porque Minas tem os Vissungos. Sim, né? Minas é um manancial, né? É aqueles causos que você começa e não termina, mas é uma delícia, né? Sim. E aí surgiu essa viagem, eu pensei, sabe, eu vou encerrar aqui em grande a minha carreira aqui como produtora cultural, vou pedir demissão depois da viagem para Portugal. Lendo engano, né? Porque assim, eu pedi demissão, mas porque eu queria ir para Portugal. Sim. Porque quando eu cheguei para Portugal, foi amor à primeira vista. Quando eu cheguei lá em 2004, eu fiquei tão apaixonada pela cidade, porque assim, o que eu ia fazer acabou não acontecendo. Você foi para Porto direto ou não? Você foi para o Porto? Não, fui para Lisboa. Essa até é uma história engraçada, porque assim... Conte essa história. É muito louco, sabe? Eu acho que era porque tinha que ser. Eu estava nessa produtora, essa produtora tinha um trabalho, né, que estavam tentando levar uma obra de teatro para lá, porque sempre teve esse intercâmbio Brasil-Portugal, e aí estava empurra na produtora, porque ninguém queria ir, porque eram 4 dias, e parece, não sei, é uma coisa estranha, parece que a viagem demorava mais antes, eu não sei, era 4 dias, então era um dia de viagem, 2 dias ali do corre, de fazer as reuniões, e o outro dia para voltar, então você só tinha que estar focado naquilo.
E eu falei, olha, já que eu quero pedir demissão, vou para uma viagem internacional e encerro aqui em Grande. E falei com o meu chefe na altura, e ele falou, então vai você, perfeito, mas eu não quero que você se demita, porque você entende tudo desse projeto, não sei como é que vai ser sem você. Eu falei, não, mas eu quero. E tá, quando você voltar, a gente conversa. E eu fui. Quando eu fui, cheguei lá, depois de horas de viagem, não sei o quê, e eu sou muito perfeccionista. Eu telefonei para o Brasil, para São Paulo, falei, olha, estou aqui, só quero fazer o checklist da reunião, porque para não falhar nada, para a gente conseguir trazer essa peça aqui para estourar em Portugal, vai ser muito bom. Quero encerrar em grande estilo. E aí o meu chefe, vou te falar uma coisa, não deu nada certo, você está aí, então aproveita, tá livre. Não deu certo, porque o produtor daí brigou com o diretor da peça, olha, não vai ter mais. Eu, o quê? Você está brincando? Não. Você está aí, tem 4 dias, boas férias. E desliga, e eu, assim... Ok, começa por onde? Lisboa? Não, eu estava completamente... Aí eu saí sem rumo ali pelo Chiado, porque eu estava num hotel ali perto, saí sem rumo, falei, gente, e agora? E nessa época eu não tinha WhatsApp, essas coisas todas. Você não se virava assim, mandando mensagem, você tinha que voltar para o hotel para ligar para alguém. Aí eu voltei para o hotel, porque eu tive uma ideia, falei, gente, eu acho que eu vou até o Porto, porque eu conheci um pessoal no Sesc, né, com uma turnê que teve da Eva Vilma com a Eunice Munhoz. Eu falei, eu vou para lá, eu vou ligar para esse pessoal, será que eles trabalham lá ainda? E peguei o telefone do Teatro Municipal do Porto e liguei. Olha que loucura. Aí estava lá uma pessoa que já tinha ido, né, vindo para cá, na realidade, e eu falei, olha, estou indo para o Porto, porque eu vi que é rápido, são 2h30, e a pessoa, assim, chocada, porque para eles é tudo uma distância. 2h30, outra São Paulo, né? Aí eu falei, olha, estou aí... Chega em São Bernardo. Aí eu peguei e falei, olha, eu estou indo fazer uma mochila, porque aí eu pego o trem e já chego aí, se você puder me dar uma força, vai me buscar lá, ou me dá uma orientação, me fala de um hotel que eu vou fazer uma reserva. Fiz tudo rapidinho, comprei, embarquei para o Porto, cheguei quase no fim de tarde, e aí a pessoa assim, estava, tipo, não acredito que você fez isso, né? Eu falei, olha, não quero nem perder tempo, me leva para o lugar que você acha mais incrível daqui. Eu falei, mas você nem quer deixar a mochila? Não, porque eu tenho pouco tempo. Aí ele me levou até a Ribeira do Porto. E quando eu cheguei lá, o meu coração sentiu que o meu lugar era ali. E eu falei, assim, sem pensar, eu falei, ano que vem eu venho e venho morar aqui. E a pessoa riu, tipo, é bem louca, né? Pega a mochila, vem, vai morar, faz, tudo acontece. Claro, deu risada, não acreditou, mas o que é certo é que passado um ano, eu voltei para viver e construir toda a minha vida ali, né? Minha carreira, eu comecei do zero, ninguém me conhecia. Então, assim, eu tenho muito orgulho da minha história também enquanto contadora, porque eu abri caminhos com aquilo que eu acreditava, com o meu propósito, que é contar histórias, que é ensinar a contar, e fazer aquilo que eu amo e que pulsa no meu coração, né? Eu acho que isso é o que fez também com que as portas se abrissem. Se eu não tivesse essa convicção e essa crença do que eu estou fazendo é o meu propósito, né? Incrível. Em Portugal, ele tem um ambiente para a literatura que é muito diferente do Brasil, né? Totalmente. Eles entendem a literatura como nosso primeiro território, inclusive, antes das fronteiras, antes da geografia acontecer, a língua é nosso primeiro território, né? Primeira demarcação de território. Acho que até por isso que o Brasil fala português e todo o resto fala espanhol, né? Tem até uma frase do Pessoa, né? A nossa pátria é a língua portuguesa. Exato. Né? E isso eu vi em alguns eventos literários em Portugal, acho que também por ser menorzinho, as coisas aparecem mais, né? As coisas... eu tive a impressão que aconteceu bastante. Há um trabalho de base também das bibliotecas municipais com relação às escolas, desde do jardim de infância, né, que a gente chamam de infantários, lá, desde os pequeninos até
adultos e pessoas na universidade têm programas ligados à literatura, encontro com escritores. Eu mesma, eu estava falando para você antes de a gente iniciar, né, aqui, né, um bocadinho antes de a gente começar a conversar, que em março agora começa a semana de leitura, então eu vou ter muita presença digital. Não é porque as escolas estão fechadas, né, que os alunos não estão tendo acesso à literatura e a conversar com escritores. Então, eu vou ter uma série de apresentações dos meus livros, né, sobretudo do Crocodilo, que está aqui atrás, que é o mais novo, e vou falar sobre ele, a ilustradora. Então, eu vou ter contato com jovens, e é uma coisa que não parou. E Sim. O que eu sinto aqui no Brasil é, tipo, fechou a escola, é só o ensino, então, a parte cultural, lúdica mesmo, e tão necessária, artística, para a gente desestressar, né? Porque a arte, ela está sendo um respiro nesse momento de pandemia. Eu acho que se não fosse a arte, que é tão subjugada, enfim, todo mundo teria enlouquecido. A arte nos salvou da gente mesmo. E ela nos salva. A música, o cinema, a literatura. Exato. Se não fosse isso, inclusive, né? As pessoas, os jornalistas, os radialistas, porque assim, esse foi uma válvula de escape que as pessoas encontraram de se sentir pertencentes a algo, fazendo alguma coisa, porque você confinado em casa, sem ler, sem assistir um filme, sem ler um livro, sem falar com ninguém, imagina quem vive sozinho, né? Então é muito importante. Doutor Bicho, eu sou produtora cultural, esse ano todos os eventos caíram, não teve um show, não teve uma peça, não teve nada, e o artista ainda conseguiu monetizar umas lives e tal. Agora a gente que é produtor, que é backstage, o que fazemos agora com a nossa vida, né? E aí nesse enfrentamento de fazer as pessoas entenderem que a cultura é tão vital que a gente nem sente que a gente consome, tipo oxigênio, você só pensa no oxigênio quando falta. A cultura é a mesma coisa, né? A cultura faz muita diferença, principalmente quando falta, quando não tem, né? Exatamente. E a cultura e a educação são bases primordiais para tudo na nossa vida. Base civilizatória, inclusive. Não é uma coisa de entretenimento, é uma base de cultura para que você se forme como um cidadão, né? Que você tenha voz, que você entenda os seus direitos e os seus deveres, né? Inclusive se encontra no coletivo, né? Não é nem só como ser humano, como, né? Exatamente. E no meu trabalho como contadora de histórias, sobretudo para os anos iniciais, né, para as crianças, eu tento sempre levar histórias que falem de várias temáticas, porque é importante essa discussão, essa compreensão, e sobretudo trabalhar a escuta e a empatia, algo tão raro hoje em dia. Está sendo raro, necessário. Então, não é só criança, eu acho que todo mundo precisa trabalhar, exercitar. Mas é na base, né? A gente sempre fala. Mas é na base. É na base. E a leitura é muito importante. Eu vejo, claro, a Escola da Ponte fica em Portugal, que é uma experiência na educação. É uma referência, maravilhosa. E no Brasil a gente tem aí uma educação muito conteudista, né? É um checklist que você tem que cumprir. Fez assim, é nota, é presença. Não é uma experiência. E o ser humano. E o ser humano, o que é que de fato, né, ele está compreendendo daquilo, não é debitar a matéria, né? O que a pessoa leva para a vida dela, porque a educação é global, é você como um todo, não é só um conteúdo. Sim, você falou de trabalhar com os pequenininhos e trabalhar essa base, né? Eu tive muita sorte de ser sempre muito estimulada pela leitura, apesar da minha dislexia, né? A minha família sempre estimulou muito. Eu sei o primeiro livro que eu li na vida, eu sei a história inteira ainda, né? Eu decorei de criancinha e eu sei a historinha ainda. Mas você falou que escreveu livros, que trabalha com pequenininhos, porque a gente está falando da contadora de histórias, né? Então a gente está falando aqui da fala, da escuta. Sim. E a escrita? Quando saiu o seu primeiro livro, como foi? Olha, eu sempre escrevi, mas é uma coisa muito louca de falar. Eu tinha vergonha de mostrar o que eu escrevia. Eu era capaz de falar como um papagaio, contar histórias para um imenso público, mas eu tinha um acúmulo de
sabe, de papéis, dentro de uma caixa que eu não mostrava para ninguém, porque era onde eu partilhava as minhas emoções, as minhas sensações, impressões do mundo, e onde eu exercitava a minha imaginação. E esse destravar para me tornar ou assumir-me como escritora, partiu de um encontro com uma escritora chamada Lenice Gomes, pernambucana, maravilhosa, né, que foi incrível na minha vida, foi um encontro mesmo para mim, porque a gente se encontrou num encontro internacional de contadores de histórias, e ela estava lá, porque o trabalho dela é de resgate da tradição popular brasileira, os trava-línguas, e eu fiquei absolutamente encantada com ela, e claro que depois da apresentação, como eu também era uma das convidadas ali do evento, consegui me aproximar dela e conversar. E ela falou: ai, mas eu te vi contando histórias no outro dia, e você conta muito bem, você escreve? Quando ela me perguntou, eu fiquei assim congelada, falei, o que eu vou falar para essa escritora que tem, sei lá, 50 livros, Como né? ela descobriu? Falei, né, eu escrevo, mas não, nada que se compare ao seu trabalho, tá lá em casa, numa gaveta, né, dentro de uma caixa. Ela, então, vem amanhã com essa caixa que eu quero ver. E eu falei, você tá brincando? Eu falei, não, tô falando sério. E aí eu levei, né, a caixa, se morrendo de medo, rezando para ela não estar lá, para ter esquecido. Né, mas como eu tinha dado a minha palavra, e para mim a palavra ela é muito importante, porque é o meu ofício a palavra, eu dei a palavra, eu ia cumprir. Então eu levei a caixa, e ela, logo que ela me viu, ela foi logo. Eu falei, não vou ter escapatória, não vou fugir, né? Aí ela abre, começa a ler, e quando ela começa a ler, ela encontra um esboço dessa história aqui, o Poeira das Estrelas, que é essa aqui, né? Dessa história aqui, Poeira das Estrelas. Poeira das Estrelas. E, né, era um esboço disso, e ela falou, isso é espetacular, você tem que publicar, porque as histórias têm que viver num livro. E aquela frase caiu tão dentro de mim, eu falei, nossa, você tem razão. E como é que eu faço isso? Né? Como é que eu faço isso? Porque não sei, né? Eu sou uma contadora de histórias, deve ter aí algum preconceito mesmo, né? De repente eu me tornar escritora, porque no mundo da literatura tem isso. Sim, sim. Né? E eu não queria falar que a contadora começou a escrever e acha que escreve. Não é. Então aí eu comecei um movimento tão forte, eu já tinha dito que eu era perfeccionista. Sim, imagina o que eu fiz. Eu entrei num curso de escrita, aí depois comecei a ver todos os eventos internacionais que aconteciam, e eu comecei a frequentar esses eventos internacionais, porque eu queria entender como é que era feito o livro, como é que era a ilustração, entender tudo que era feito, né, para que eu tivesse propriedade em escrever e estar à vontade, né, em fazer isso. E nesse movimento, ela me convidou para participar do meu primeiro livro, que completou ano passado 10 anos, junto com ela, né, a Lenice e o Fabiano Moraes organizaram, onde eu tenho um conto, e o livro chama Histórias de Quem Conta Histórias. E aí eu resgatei uma história que eu ouvia da minha avó, que é A Montanha Encantada. Então, foi assim uma coisa muito louca, e de repente comecei e não parei mais. Então, agora eu tenho a minha própria editora, é uma editora independente, pequenininha, lá em Portugal, que chama Fábrica das Histórias, e, nossa, me dá muito prazer o processo do livro, convidar um ilustrador, falar com um designer, pensar o formato, pensar o papel, o objeto livro em si. Então, eu não sou só uma pessoa que escreve a história, eu entendo todo o processo de criação do livro. Que incrível, que volta olímpica que isso deu, né? Eu queria ser atleta, agora eu estou em outras Olimpíadas. E é incrível como as histórias da sua avó que viviam, né? Sua avó vivia através das suas palavras, agora elas vivem nos ouvidos dos outros, né? Vivem aos olhos dos outros, que demais, que bonito. Isso eu acho que é a melhor homenagem que eu posso fazer para essa mulher, que foi a minha avó, uma grande mulher, uma mulher de força, que cruzou um oceano, que começou a vida sem saber a língua portuguesa, né? Assim como todos os imigrantes, as pessoas que vêm à aventura, né? Eu acho que são pessoas de coragem,
né, e que constroem a própria história. Então, Sim. assim, isso tudo é muito motivador para mim, né? Então, não tem como eu não querer contar histórias. Então, eu estou em todo lado, estou no YouTube, com encontros com as histórias que eu faço aos domingos, estou nos sábados no Clubhouse, e vou contar. Eu acho que eu vou estar bem velhinha, sabe? Aquelas tipo Dona Benta contando história, porque eu acho que isso é a maior riqueza que a gente tem. Sim, sim. E é incrível, você falou da sua avó, e eu fui fazer um documentário sobre imigrantes com um recorte regional, e eu me deparei, a gente hoje fantasia muito a coisa do imigrante no Brasil, como se fosse, né, uma coisa bonita, e não é. Não é? E tinha uma lei no Brasil, cartazes, né, que as pessoas tinham que falar em português, se falassem outras línguas, elas eram presas. Então, as pessoas não podiam sequer vivenciar suas culturas. Exatamente. E tem uma história com relação à minha avó. A minha avó não pôde colocar no RG dela Tafkira, porque a pessoa não sabia escrever. Sim. E colocaram Marta, porque ela tinha cara de Marta. Então, assim, isso que você está a falar é mesmo, né, é aquela pressão, né, você tem que falar, você tem que se inserir, e imagino que é muito difícil, imagina alguém, Sim. Né, porque a língua portuguesa é difícil, Sim. E ainda num ambiente que não é o teu. Não, né? Tinha Duolingo, não tinha WhatsApp, que não tinha escolinha de inglês, não, de português, não tinha. Não tinha nada, né? Escolinha então, de assim, línguas. Essas pessoas, elas têm, assim, muito valor e muito importante que se conte as histórias dessas pessoas, né? Eu acho que deveria até haver um projeto onde se contassem essas histórias. Olha aí, deu uma ideia para um próximo projeto cultural, quem sabe um editalzinho entra aí, a gente faz uma contação dessas histórias. Tô dentro. Acho que é muito importante, porque, assim, o Museu da Imigração aqui, as pessoas quase não falam desse Museu da Imigração. Sim, e é incrível aquele espaço, e tem uma história incrível. A diretora do Museu da Imigração. E é incrível, quer dizer, tem documentos, tem histórias dessas pessoas que largaram, né? É como hoje falam muito dos refugiados, que também tiveram que largar por circunstâncias diversas, né? O país de origem para se acolher aqui no Brasil ou em outros países. E são histórias, são pessoas, né? E essas histórias nos ensinam a ser melhores pessoas, né? Ouvindo com empatia essas histórias, compreendendo as dificuldades, entendendo, porque, assim, quando a gente não tem dificuldade nenhuma, né? Quando a gente está no nosso ambiente, a gente não sabe o que uma coisa pequenina para nós, para o outro é muito grande. A gente não desenvolve essa empatia, né? Esse olhar para o outro, né? Porque a gente está no nosso conforto, nada nos alcança, exatamente. Nos afeta, e também é um perigo porque nada nos atravessa, e ser atravessado é tão bom, né? Você falou do africano, quando você, né, que deu lá o start e tal, e é engraçado, não é nada engraçado, mas os que vieram da África, na época mesmo da escravidão, as pessoas escravizadas, que foram escravizadas e vieram, as memórias foram vivendo, essas histórias são contadas através dos tempos, né? A história oral, né? O que ficou deles foi a história oral, porque eram reis, rainhas, princesas, tribos. Exatamente, tem princesas negras, tem reis negros, sim. Né? E que as pessoas às vezes só veem o conto de fada europeu, ou os irmãos Grimm, ou Perrault, claro, tem o seu valor, mas não são as únicas histórias. Quando a gente fala tradições africanas. A gente não diminui a outra história, né? Só para falar que tem outras coisas também que são importantes tanto quanto, né? E essa tradição oral é o que resgata essa memória e resgata a identidade hoje de tantos negros no Brasil, inclusive em Portugal também é a mesma coisa. Bastante. E em Portugal, também com a questão dos moçambicanos, dos angolanos, né? As pessoas que falam, né, o português, né, que é dos Palop. É isso, e eu acho que é muito importante. Então, assim, na educação infantil e não só, é muito importante ter essa diversidade de histórias, não só os contos clássicos que todo mundo conhece, que são bonitos, são interessantes de contar, eu também os conto, mas eu acho que é importante falar de uma princesa africana também, de uma princesa japonesa,
Sim. Tem versões da Cinderela que remontam ali o século XV, que é tal e qual a Cinderela. É igual. Só que muda o nome, muda o cenário, muda as circunstâncias, mas é igual. Então, isso tudo para dizer que não importa qual é a tua origem, qual é o teu lugar, somos humanos e as nossas histórias conversam. Sim. No sentido de que se eu tenho medo, se eu tenho raiva, se eu tenho alegria, se eu tenho desejo, isso são sentimentos inerentes aos seres humanos. Então, em todas as histórias eu vou encontrar, independente se ela é uma história aborígene australiana ou se é uma história indígena brasileira. Sim, os sentimentos estão lá. Afinal, estamos presos nessa bola redonda, molhada. É sim, uma bola não é plano. Não é plano, hein, pessoal? Não é plana, não. Essa história não é verdade, é fake news. É fake news. Mas estamos aqui, né, coexistindo, né, nesse universo tão gigante e cada um carrega em si um universo, né? Que demais. É verdade. Então, ó, mês que vem você tem todo esse mês literário, semana literária, você está trabalhando bastante, dá seus canais para te encontrar, te ouvir. Sim, olha, quem tiver o aplicativo, porque por enquanto é só quem tem o aplicativo, o iPhone e só os convidados, né? Que é o Clubhouse, todos os sábados, às 15 horas, horário do Brasil, 18 horas, horário Portugal, tem o Clube Contos, conto eu, contas tu, onde eu conto história, tá bem português. Tá bem português. E aí as pessoas entram e podem contar histórias também, depois de ouvir a minha, depois a gente discutir, abre para um bate-papo. Aos domingos tem o Encontro com as Histórias, onde eu entrevisto pessoas, mediadores de leitura, ilustradores, contadores de histórias, pessoas comuns que têm histórias para contar. A produtora cultural não saiu dessa pessoa ainda, ela não vai... Não sai, por isso que eu sou geminiana. É acumuladora de talentos, né? Porque você não abre mão de uma coisa para fazer outra, você vai só acoplando, né? Eu adoro, e eu adoro porque vai ampliando o meu repertório também, né, profissional. Então, aos domingos eu estou no YouTube e no meu Facebook em simultâneo, com o Encontro com as Histórias, e lá para abril inicio um projeto em parceria com 2 queridíssimos amigos portugueses, contadores de histórias. Eu vou iniciar o primeiro clube de histórias, que é o Clube Vive a Tua História, um clube de histórias motivacionais que vai estrear no Dia Mundial, né, Internacional de Literatura Infantil. Então vai ser muito bom. Tem muitos projetos, eu adoro trabalhar. Não para. Mas assim, gosta de trabalhar. Tem gente que vê o trabalho como um peso, né? Quem acha seu propósito e se encontra e tem a coragem de se entregar, né? Porque tem que ter uma entrega também, né? Tem que ter. Vive melhor, porque, vive mais feliz. Claro, a gente tem que ser organizado, porque assim, fazer tudo junto e misturado, você tem que ter uma regra de organização, de tudo, porque tem um curso também que eu vou dar agora em março, que é o Caiu na Rede, Histórias no Meio Digital, que é para ensinar as pessoas a usar esses aplicativos, professores, contadores de histórias que não sabem, e eu aproveito dessa minha experiência para ensinar. Então, eu estou, assim, cansativo? Mas é muito prazeroso, e já diz o ditado, quem corre por gosto não cansa. Muito bem, obrigada, Clara, obrigada mesmo. Eu espero um dia poder te visitar no Porto para a gente tomar um vinho. Eu vou adorar, te apresento tudo, conto as histórias de todos os monumentos. Quero, gente, olha, eu sinto uma saudade tão imensa de Portugal, assim, porque é maravilhoso. Eu me sinto acolhida. Porque eu estou um ano aqui, né, sem conseguir voltar para casa, mas pronto, eu vou voltar a hora que tiver que voltar. E assim que a gente puder se visitar, eu vou lá tomar um vinho com você. Lá vai sim. Você toma vinho? Ou se não tomo, eu conto histórias nas caves do vinho do Porto. É uma coisa maravilhosa, você toma um vinho e eu vou harmonizar uma história com um vinho, com sabor que você... gente, por que eu não te conhecia antes? Teria ido te visitar, fui para o Porto. Olha, maravilhoso, maravilhoso. Me chama.
Tá combinado, nosso rolê tá marcado já. Assim que liberar, a gente vai contar essa história pessoalmente, vai construir essa história pessoalmente. Com certeza, com muito prazer, como a gente fala em Portugal, com muito gosto. Muito gosto. Seus livros estão onde? Estão à venda, seus livros? A gente tem que vender livros. Estão à venda. O Histórias de Quem Conta Histórias, que foi esse o primeiro, né, que foi organizado pela Lenice Gomes, foi publicado pela Cortez Editora, aqui no Brasil. O Narradora de Histórias e Outros Contos de Encantar, que é esse aqui, que foi lançado, que eu vim para lançar e depois nunca mais voltei, né? Porque eu lancei ele no ano passado, dia 8 de março, depois veio pandemia, Nossa, né, gente? Estou aqui. Travou. Então, é o lançamento mais longo da história. Lançamento longo. Então, eu lancei no J Safra, um teatro grande aqui em São Paulo, fiz um espetáculo, né, e a apresentação do livro, e ele está publicado pela Telos Editora, e o próximo que vai sair, acredito que em abril, no mês do livro, né, é o Que é que o Crocodilo Come ao Meio-Dia, que é esse aqui do crocodilo. O que será que o Poeira também tá na Cortez. Tem todos aqui no Brasil também. Eu vou deixar tudo linkado aqui para quem quiser conhecer os livros, para quem quiser comprar os livros. Estão em português do Brasil, português de Portugal. Esses estão publicados no Brasil e tem em português de Portugal pela Fábrica das Histórias, mas no Brasil, pela Cortez e pela Telos, está no português do Brasil. Muito bem, para você que está ouvindo aqui pela rádio ou está ouvindo pelo Spotify, eu vou deixar todos os links, vai lá no YouTube, procure a Clara nas redes sociais, no Clubhouse, no Facebook, no YouTube. Siga essa mulher para ouvir histórias maravilhosas, para conhecê-la, para ver a carinha dela. E é isso, Clara, obrigada, viu? Temos um compromisso aí futuro. Muito obrigada, com certeza. Olha, esse projeto do museu, hein? Gostei, Museu da Pessoa, Museu da Memória, né? Exatamente. Olha, muito obrigada pelo convite e a todos que me escutaram, muito obrigada por estarem aí me ouvindo. E até uma próxima. Até a próxima. Um beijo. Francamente, com Tainã Franco.